Amada igreja, por favor, pode se assentar no nome de Jesus. Glória a Deus. Fico feliz de receber, essa família de pastores, pastor Elias, sua esposa, missionária Maria, também a Júlia, Que Deus abençoe essa família, a Vila Capua, que Deus continue abençoando, Val, Bia, Deus abençoe. Eu gostaria de perguntar, quantas pessoas nós temos aqui nesta noite pela primeira vez? Eu sei que a Keila veio com a família toda aí, com o pessoal. Pela primeira vez, quantas pessoas nós temos aqui nessa noite? Faz um sinal com a sua mão. Pela primeira vez. Pastor, é a minha primeira vez. Está aqui, do lado da nossa irmã Ana. Está ali, glória a Deus. Aleluia. Que Deus abençoe. Sejam bem-vindos. Amém? Deus abençoe. Eu quero aproveitar essa noite para nós lermos a palavra de Deus em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Eu sei que esse ano foi um ano de muita luta, foi um ano difícil, irmãos. Foi um ano de lágrimas, de choro. Eu sei que tem pessoas aqui nessa noite, e eu falo que eu sei, porque eu acompanho a igreja. Como pastor, a gente acompanha, a gente conversa, a gente senta, a gente ora, aconselha, enfim. Então, a gente sabe das dificuldades, das lutas, que alguns irmãos, é claro que não dá para saber de todos, mas que cada um tem vivido neste ano de 2026. Eu fico feliz porque mesmo com muitas lutas que nós atravessamos, estou aqui com a Bia, com a Val, que a mamãe foi para a glória, foi recebida com o Senhor, e essa família está aqui, sabe, foi um ano de choro, foi um ano de choro, mas o Senhor tem guardado, e pela bondade de Deus, pela bondade do Senhor, nós conseguimos chegar, Giovana, Rafa, conseguimos chegar no 31 de dezembro. Hoje eu saí de madrugada, levantei muito cedo, levantei 4 horas da manhã, e eu saí de madrugada para ir trabalhar, como sempre, eu orando ao Senhor, e eu pensando como Deus tem sido tão bom conosco. E aí eu digo, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Porque o Senhor tem sido bom com as nossas vidas. Amém, amados? Hebreus capítulo 12, versículo 1. Vamos ver o que está aqui na palavra. Pode olhar aqui para o telão. Amém, amados? Está aqui no telão. O escritor aos Hebreus, ele vai dizer exatamente, por favor, preste muita atenção na palavra de Deus. Amém, amados? O escritor aos Hebreus vai dizendo assim, olha: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Versículo 25. Vai dizer assim para nós, o versículo 25. Vede, atenção, observe, fique atento, vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Amém, amados? Então volta para o versículo 1, Rafa, que é onde nós vamos pensar um pouco aqui na palavra de Deus. O texto vai dizer, portanto, nós também, é uma ordem.
é uma ordem. Portanto, nós também. Portanto, Eduardo. Portanto, Divino. Portanto, aí você põe o teu nome, Val. Portanto, nós também. É uma ordem, é uma ordem. Só que a Bíblia diz para nós não desviarmos, não deixarmos de estarmos atentos àquele que nos fala que é dos céus. Aí, essa ordem é: pois nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. A ordem de Deus para a minha vida e para a tua vida é correr. Correr. Então, começamos 2025, lá atrás, janeiro, correndo. Chegamos em dezembro, correndo. A ordem de Deus é: não pare. Continue correndo. Não deixe de correr. Tem obstáculos, tem dificuldades. Às vezes, parece que o cansaço bate, sentimos as pernas, mas a ordem é: continue correndo. Não pare de correr. Você começou janeiro correndo, atravessou fevereiro, passou o período de carnaval, enfrentou lutas, enfrentou adversidades. Tem pessoas que chegaram aqui, que no meio do caminho pensaram que não vou conseguir mais correr. Mas o Senhor que socorreu a Josué, o Senhor que socorreu a Jeremias quando estava no calabouço, o Senhor que socorreu a João quando estava na ilha de Pátimos, foi o mesmo Senhor que te socorreu, porque a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Foi o Senhor que te socorreu e que te deu força, segurou na tua mão, quando chegou a doença, quando chegou a aflição, quando chegou o luto, quando chegou a dor, quando as lágrimas desceu no rosto e o coração, o peito parece que estava rasgando, foi o Senhor que te segurou nas tuas mãos, quando você estava no hospital pensando, não vai dar para continuar, mas o Senhor te segurou nas tuas mãos, e quando você não conseguia mais correr, Ele correu com você. Ele correu comigo, Ele correu com cada um de nós, e a palavra de Deus vai dizer: portanto igreja Arca Sagrada, portanto músicos, portanto pastores, portanto obreiros e obreiras, portanto igreja, portanto professor de escola bíblica dominical, líder de grupos, portanto, cada um de nós começou correndo, continua correndo, avança correndo, andou 2025, foi correndo, entra 2026 correndo, no nome de Jesus. Esta é a ordem do Senhor para a sua igreja. Precisamos seguir correndo, e sempre ouvindo o conselho da palavra de Deus. Por isso que o salmista vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então que nós possamos correr não por aquilo que diz os signos, correr não por aquilo que diz as emissoras de televisão, correr não por aquilo que diz os astrólogos, as cartomantes, os videntes. Não é correr por isso, não é correr por aquilo que alguém diz que a pérola está a pedra está indicando, os cristais estão indicando. Nós não vamos nesta direção, nós vamos na direção da palavra, porque a Bíblia vai dizer: nós precisamos ouvir o céu dá sinal, o céu avisa, o céu aponta a direção, e Deus te trouxe aqui nesta noite para te dizer: tem uma direção para a tua vida também. Portanto nós, é um conselho da palavra de Deus. E a Bíblia, ela vai dizer lá em Salmos, que o Senhor, Ele quebrou o quê? O laço. E nós, E nós o quê? E nós escapamos. Eu fiquei pensando comigo, se nós pudéssemos enxergar o mundo espiritual,
Porque se nós pudéssemos enxergar o mundo espiritual, quando nós estávamos caminhando, correndo lá em janeiro, quantos laços de janeiro para cá, o adversário, ele não tem armado contra a minha e a tua vida? Quantos laços ele não tem armado? Laço de te ver caído, laço de te ver destruído na lama, na droga, na bebida, jogado na rua. Quantos laços que o inimigo tem armado, mas a palavra diz que o Senhor, ele quebrou o laço. Deus, ele ainda quebra laços, e ele quebrou o laço, e a Bíblia diz, e nós escapamos. Eu e você, nós chegamos aqui, porque durante toda a trajetória desse ano, Deus quebrou laços, e alguns você nem via, era lá no trabalho, era numa amizade, uma amizade que ia te arruinar, que ia acabar com a tua vida, que ia destruir com a tua família, com o teu casamento, com a tua moral, com o teu caráter, e era uma amizade que você pensou assim, era uma amizade tão legal, e mudou de emprego, e pediu a conta, e foi demitido, e não está mais aqui comigo, e você pensa assim, mas saiu porque foi procurar algo melhor. Não, saiu foi porque Deus quebrou um laço, porque senão você tinha se arruinado, mas Deus te trouxe aqui nesta noite para te dizer, ele quebrou o laço e te deu livramento. Quantos laços o Senhor não tem quebrado? Quantos laços de uma proposta indecente, de um convite na rede social, de uma amizade podre, de um caminho que você pensou em seguir, e aí depois você falou, eu estava indo naquela direção, o carro quebrou. Eu tinha marcado aquele encontro, e eu nunca fui de perder horário. Aquele dia eu perdi o horário. Não, aquele dia Deus quebrou um laço. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu gosto de estar na casa de Deus, porque o Senhor, ele continua falando conosco. Hebreus, nós já lemos aqui nesta noite, nós precisamos ficar atento, porque o céu ainda dá avisos. O céu sinaliza. O céu ele não é de bronze, ele não está como que impenetrável. Não, o céu sinaliza o Deus Todo-Poderoso que nós servimos, que nós nos curvamos, que nós oramos, que nós clamamos. É Ele que dá a resposta. Eu não sei se você consegue fazer uma retrospectiva da tua vida. Vai para lá, vem para cá. Sabe, encontra com alguém, fecha um negócio, e alguma coisa que era para fechar e estava tudo certo, no dia não fechou. Aí alguém diz assim, é porque chegou outro antes. Não, não é porque chegou outro antes, é porque Deus quebrou. Era um laço e você não sabia, mas Deus quebrou aquele laço. O conselho da Bíblia é: corramos. Correr. Não pare de correr. Não pare. Lembra de Gideão? O povo, eu gosto de Gideão. Gideão, ele tá sozinho lá no lagar. Todo mundo cava poço, cava buraco. Mas Deus tinha um negócio diferente com Gideão. Gideão, isso que você vai fazer, eu estou sinalizando do céu, eu estou nesse negócio. Aí o Senhor aparece e diz: Gideão, varão valoroso, o Senhor é contigo. Gideão não esperava, porque Gideão, ele estava sozinho no lagar, sozinho no entendimento dele, sozinho na compreensão dele, mas tinha alguém que estava junto. O céu estava sinalizando, o céu estava vendo, e o socorro veio na hora certa.
Deus quebrou um laço, porque os midianitas, eles estavam vindo como gafanhotos, tirando toda a riqueza da terra, o fruto da terra, a colheita da terra. Mas o Senhor levantou a Gideão: Gideão, você vai fazer a diferença, você vai ser a pessoa que vai fazer a diferença aí neste lugar. E Deus tem te levantado para você fazer a diferença. Você não está sozinho, é você, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e Deus tem te levantado para você fazer a diferença, ainda que você não enxergue. Gideão também não enxergava, mas o Senhor levantou ele para fazer a diferença. Que Deus, na sua infinita bondade, nesse ano de 2026 que já está chegando daqui a pouco, 3 horas e 26 minutos, daqui a pouco chega o ano de 2026, e Deus, Ele te levanta para fazer a diferença nesse ano. Confia, continue correndo, não pare de correr, não se desanime, levanta a cabeça. O Senhor que te trouxe até aqui, a Bíblia diz: aquele que começou em vós a boa obra, Ele é fiel para continuar. Então continue correndo, continue confiando e continue acreditando. O Senhor está no controle de tudo. O Senhor está no controle de tudo. Agora tem um detalhe que é importante. Nós lemos que tem uma carreira para nós, tem uma corrida para nós. Eu não sei se você já observou, se você já viu um atleta correndo. Ele não carrega um saco, por exemplo, Val, de cimento nas costas. Ele não corre carregando um saco de areia nas costas. Não, porque ele sabe que se ele correr assim, ele não vai aguentar. Ele não vai chegar onde ele pretende chegar. Agora, a pergunta é: quando o Senhor ministrou no meu coração essa palavra, o Senhor foi ministrando e eu fui anotando, e hoje de madrugada, falando com Deus e tudo, e pensando nessa igreja que o Senhor, por bondade, tem me colocado como pastor. Quantas pessoas que correu durante esse ano, mas correu mal, correu sentindo peso, porque não pode correr com peso. Correr com peso dificulta todo o trajeto. Correr com peso faz a pessoa desanimar no meio do percurso. Aí o Senhor ministrou no meu coração: por que tem pessoas que carregam o peso da mágoa, o peso da falta de perdão, o peso de não ter um diálogo com a família? Para que isso? Vale a pena isso? Isso faz com que a corrida, ela se torne mais difícil. A pessoa perde sono. Você sabia disso? Carregar no coração mágoa, ressentimento, tristeza, dor, faz com que a pessoa perca sono. O colchão é bom, a cama é nova, o travesseiro é confortável, mas a pessoa passa a noite em branco, porque está carregando um peso de ressentimento, está carregando um peso de ódio, não pode nem ouvir o nome da pessoa, perde o apetite, perde o prazer pela refeição, vive em tristeza, não tem paz. Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer: se liberte desse peso. Se liberte desse peso. Pensa, eu estou correndo aqui, mas eu estou carregando um peso nas minhas costas. Mas o Senhor, volta no 25, Rafael. O 25 vai dizer assim, para mim e para você: vede que não rejeiteis o quê? Aquele que fala. Aí eu estou carregando o peso nas costas, e o Senhor que fala
está me dando um sinal e falando para mim: Eduardo, libera o perdão, volta a conversar. Eduardo, tira esse ressentimento do teu coração. Mas eu estou caminhando, eu não estou dando ouvido para aquele que fala. Janeiro, fevereiro, março, o ano vai passando, e eu com fome, sem sono, sem paz, triste, indiferente, rancoroso, porque eu não deixei o peso. Mas quando eu estou carregando o peso, e aquele que fala, ele fala comigo e diz: Eduardo, tira o peso. Aí eu faço assim, eu jogo o peso. Quando eu jogo o peso de lado, eu me liberto, eu consigo correr melhor. Eu não sorria, eu volto a sorrir. Eu não conseguia olhar no olho, eu volto a olhar no olho. Eu não conseguia estender a mão, eu volto a estender a mão. Eu não conseguia estar junto, eu volto a estar junto. Não dava para tomar café, agora dá, vamos tomar café juntos. Quantas famílias que estão caminhando assim, a mulher carrega um peso, o marido carrega um outro peso, os filhos carregam outro peso, e fica todo mundo dividido. Deus te trouxe aqui, nos reuniu nesta noite para dizer: não precisa entrar 2026 com esse peso. Esse peso você pode ter chegado com ele aqui, mas ele pode ficar no altar. É somente eu e você ouvirmos aquele que fala conosco, e aquele que fala diz: se liberte desse peso, se liberte do peso do pecado, se liberte do peso da traição, se liberte do peso da mentira, se liberte desse peso que tem destruído a vida de muitas pessoas. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos ajude, que nós estejamos com os nossos com os nossos olhos voltados para o Senhor. Senhor, eu não quero carregar esse peso. Lembra lá no Calvário, Jesus está na cruz. Tem quantos malfeitores na cruz? 2, um à sua direita, outro à sua esquerda. Os dois chegaram lá porque os seus feitos mereciam a cruz. Jesus está no meio, e Jesus não fez nada para merecer a cruz. Aí Jesus, estando no meio, um dos malfeitores diz para ele assim: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Jesus olhou para ele e disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Esse malfeitor, ele começou o dia do mesmo jeito e da mesma forma e com a mesma sentença que começou o outro malfeitor. Mas este malfeitor, ele não rejeitou ouvir a voz daquele que estava falando. Mas o outro malfeitor, ele encerrou o dia da pior forma, da pior maneira e com o pior destino, porque ele não ouviu aquele que estava falando. Deus te trouxe aqui nesta noite para você ouvir aquele que tem falado. Aquele que tem falado pela palavra. Aquele que tem falado aqui no domingo, usando a vida da missionária Cidinha. Aquele que tem falado aqui nessa tribuna, quando o presbítero Gilvan prega a palavra. Aquele que tem falado, tem usado a vida desses homens e mulheres de Deus. Aquele que tem falado, ele tem falado com a sua igreja. E a Bíblia vai dizer para mim, para você: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia. Vem comigo, Rafael. Muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. O Senhor tem falado. Você que está aqui nessa noite, você que está pela transmissão, você que tem tido dias difíceis, um ano de muita turbulência, porque você resolveu fazer do teu jeito, fazer do teu modo, carregar o peso que você não precisava carregar. Jesus Cristo, ele vai dizer no Evangelho de Mateus, no capítulo 11: vinde a mim,
todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Deus tem um descanso para você. Deus tem um alívio. Você não precisa carregar esse peso. Você não precisa carregar esse ressentimento. Você não precisa carregar essa mágoa. O Senhor Jesus, a palavra de Deus diz: aquele que encobre os seus pecados nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Tem misericórdia de Deus para a tua vida. Tem misericórdia de Deus para a tua casa. Tem misericórdia de Deus para você que está aqui, você que está pela internet. Tem muitas pessoas que neste período, final de ano, período de Natal que nós passamos, e agora um período de virada de ano, tem muitas pessoas, permita-me falar, estou falando isso e não é com alegria, tem muitas pessoas que neste período procura o suicídio, procura a morte, procura acabar com a vida, mas não precisa fazer isso. Você só precisa ouvir aquele que fala do céu, e aquele que fala do céu, ele tem algo melhor para a tua vida. Como que você pretende encerrar esse ano e começar o novo ano? Como que você pretende? Como que tem sido o ano de 2025 para você? O que está nos teus planos? Eu quero, ainda é 20 e 45. Então se é 20 e 45, eu vou fazer assim, eu quero encerrar esse ano, eu vou sair desse culto, e eu já tenho algumas coisas que estão na minha programação, vou encontrar com alguém, vou fazer alguma coisa, e vou sair para cá e para lá, e aí amanhã, eu já tenho uma agenda, para 2026, churrasco, passeio, viagem. Essa é a tua agenda? Eu não estou falando que eu sou contra passeio, churrasco, viagem, nada disso, tudo isso é muito bom, mas faz uma coisa, ouve aquele que fala do céu, pega toda a sua agenda e coloca prioridade. Jesus disse: buscai primeiramente o reino do céu e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu quero continuar, Giovana. 2025 foi correndo, mas 2026 eu quero continuar correndo, e eu quero continuar correndo e priorizando o reino dos céus, porque quando eu priorizo o reino dos céus, eu priorizo a palavra, eu priorizo a oração, eu priorizo a comunhão, eu priorizo o perdão, eu priorizo ouvir a voz do Senhor, eu priorizo me quebrantar diante de Deus. O Senhor nos trouxe aqui nesta noite para dizer: comece o novo ano, não com a tua agenda, muda a agenda, começa com a minha agenda. Eu tenho uma agenda melhor para a tua vida, eu tenho um plano melhor para o teu casamento, eu tenho um plano melhor para a tua família, eu tenho algo melhor, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Que 2026 seja um ano do propósito de Deus como prioridade, na minha vida e na tua vida. Amém, igreja? Amém, igreja? Ouça a voz do céu, ouça a voz do céu. Não precisa seguir de cabeça baixa, não precisa seguir de cara fechada, não precisa seguir sem sorriso no rosto, não, é com sorriso no rosto, aleluia, é com a cabeça erguida, é com o semblante de quem, olha, se você olhar para mim, você está olhando para Cristo. O apóstolo Paulo, ele vai dizer isso, e Paulo ainda diz mais em Filipenses: uma coisa eu faço, e sei que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, que é Cristo. Aleluia, aleluia. Eu quero deixar mágoa, eu quero deixar ressentimento, eu quero deixar peso, eu quero deixar aquilo que não presta, fica para trás. Eu quero avançar, correndo e olhando para Cristo. A Bíblia diz: olhando para o Senhor, que é o autor e o consumador da nossa fé. Amém, igreja? Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu quero convidar aqui, olha,
Missionária Cidinha, vem Círculo de Oração. Presbítero Gilvan, Mocidade, Ministério de Louvor. Vila Capua, vem também. Vamos se juntar? Nós vamos louvar o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Vamos nos colocar de pé diante de uma palavra como essa. Nós vamos louvar um hino que diz: estamos de pé. E se estamos de pé, nós caminhamos, não paramos, porque ninguém para a igreja do Senhor. Amém? Som. Glória a Deus. Pode olhar. Você tá falando? Som. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, que nos move é o que nós temos. Nossa Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé.
Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Glória a Deus. Eu gostaria de perguntar aqui nessa noite, se há alguém em nosso meio que, tendo ouvido a palavra de Deus e entende que você precisa de entregar a sua vida a Jesus, se houver alguém em nosso meio que deseja entregar a vida a Jesus, reconciliar-se com o Senhor, pastor, eu quero encerrar 2025, que falta agora, podemos dizer, 3 horas, eu quero encerrar, pastor, 2025 com Cristo, porque eu quero encerrar correndo e entrar 2026 correndo. Se houver alguém em nosso meio que deseja, pastor, eu quero me reconciliar, eu quero voltar para Jesus, eu quero entregar minha vida a Jesus, eu te peço que você faça um sinal com a tua mão, você vem nesse altar e nós iremos orar por você. Se houver alguém em nosso meio, a Bíblia diz, olha, não rejeitemos aquele que do céu fala conosco. Não rejeitemos. Se houver alguém que deseja entregar a vida a Cristo, minha querida, vem para cá em nome de Jesus, vem para cá. Glória a Deus. Se houver mais alguém em nosso meio, último culto de 2025, último culto, veja quantos laços Deus tem quebrado neste ano, na tua vida, mesmo você vivendo uma vida doida, uma vida maluca, fazendo o que não tem que fazer, mas o Senhor tem quebrado os laços e tem te dado a oportunidade de você encerrar o ano, mas você não precisa encerrar o ano do mesmo jeito que você começou, você pode fechar o ano de forma diferente. Você não precisa encerrar longe, como o filho pródigo, ele estava longe, mas ele ouviu, porque a Bíblia diz, olha, nós não devemos rejeitar aquele que fala conosco. Então ele está lá no chiqueiro de porcos, ele está longe, mas lá ele ouve uma voz que vem do alto, que vem do céu, que diz para ele, você tem que voltar, e ele toma a decisão, e ele volta para a casa do Pai. Deus te dá essa oportunidade aqui nessa noite. Você pode encerrar o ano do mesmo jeito, mas você pode encerrar o ano tomando uma atitude, eu volto para a casa do Pai, porque eu sei que o que o Pai tem é melhor. Eu sei que eu não vou continuar com esse peso, eu não vou continuar com essa angústia, com esse vazio, com essa depressão. Não, eu não vou continuar, porque eu sei que tem alguém que se importa, que me ama, que morreu na cruz do Calvário, que derramou o seu sangue e que quebrou os laços para mim estar aqui nesta noite. Se você deseja também tomar essa decisão, se você fizer um sinal, eu vou aonde você está, eu te abraço e eu venho com você, eu oro por você. Há mais alguém em nosso meio? Pastor, eu estou aqui, eu sei, o Senhor tem falado comigo, eu tenho, pastor, me silenciado, eu procurei correr para cá, correr para lá, mas eu sei, é comigo, e a Bíblia diz, nós não podemos rejeitar a voz daquele que fala conosco do céu. O Senhor está falando contigo nessa noite, o Senhor está te dando essa oportunidade. Você deseja vir à frente? Se você deseja vir à frente, você vai, levanta a tua mão e eu quero orar por você. Há mais alguém em nosso meio? Alguém que está afastado, distante, e que nessa noite deseja, pastor, eu mudo de posição, eu mudo de lado, eu não fico mais no banco de reserva, eu volto a jogar no campo, eu entro para o campo. Se houver mais alguém,
Eu quero orar por você. O silêncio diz que não. O silêncio diz que não. Que Deus te abençoe. Raquel, ore. Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus, igreja. Estenda as suas mãos, nós vamos orar nesta hora pela Gabriela e pelo Alex. Glória a Deus. Gabriela e o Alex estão voltando hoje para Jesus. Exalte o nome do Senhor. A festa no céu e a festa aqui também. Nós vamos orar intercedendo por este casal, por esta família. Amém? Estenda suas mãos. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai. Te bendizemos, Senhor, pela vida da Gabriela, Senhor, pela vida do Alex. Esta família, Senhor, que hoje, dia 31 de dezembro, Senhor meu Deus, às 20h59,